eu gravei e postei o primeiro vídeo desse canal no dia 7 de setembro de 2024. Nesse ano, dia 7 de setembro desse ano. E desde o dia que eu tomei a decisão de criar um canal aqui no YouTube, postar vídeos com frequência e principalmente me desafiar a falar sobre assuntos que eu acredito tanto, que eu estudo tanto, que eu realmente vivo no meu dia a dia, eu comecei a ver alguns movimentos contrários acontecendo. Eu tô gravando esse vídeo porque eu sei que da mesma forma que eu passo por desafios, que eu estou passando por esses desafios para continuar com esse canal, para continuar gravando vídeo, para continuar dando o meu melhor, você aí também passa por desafios quando você decide se desafiar, quando você decide fazer algo novo, fazer algo que vai te tirar da zona de conforto e principalmente que vai te levar para o próximo nível. Eu sempre adorei conversar. Eu sempre adorei falar, inclusive eu já tive alguns canais aqui no YouTube. Quando eu era adolescente, tinha uns 12 anos mais ou menos, eu criei um canal aqui no YouTube para falar dos micos que eu passava na escola, para falar de assuntos que eu gostava, enfim, para conversar. Esse canal não durou muito, principalmente pela minha idade, enfim, passou rápido, cansei do canal, não queria mais falar sobre e acabei desativando esse canal. Depois, eu e o meu namorado, a gente criou um canal de viagens aqui no YouTube para também trazer essas viagens que a gente fazia. E eu acabei desistindo no meio do caminho por ficar com vergonha. A gente recebeu alguns comentários que não eram comentários legais. Naquela época eu não tinha uma mentalidade para lidar com esses comentários, deixei aquilo me afetar e acabei parando com o canal. Não quis, fiquei totalmente envergonhada. Foi algo assim, foi um processo realmente muito difícil, mas que me trouxe até esse momento. Então eu acredito que fez parte, foi benéfico para eu estar aqui onde estou, mas que realmente foi um processo muito pesado, um processo em que eu comecei a me esconder, em que eu não queria mais que as pessoas me vissem e que eu acabei me fechando e até me distanciando dessa minha essência, sabe? Me distanciando do que eu realmente vim aqui fazer, porque eu acredito verdadeiramente que eu vim aqui para transformar as pessoas através da minha fala. Isso é o que eu amo fazer, isso é o que eu me enxergo fazendo e isso é o que realmente me move. Então, esses comentários acabaram me distanciando e eu não soube lidar com isso na época. Depois, criei um canal de marketing e comecei a trazer vídeos ali sobre o meu trabalho, de marketing relacionado ao que eu fazia e ao que eu vendia. E de novo, nesse canal de marketing, eu não dei continuidade. Toda aquela bagagem que eu trouxe da última experiência, todos aqueles comentários indesejados que eu precisei ver e não soube lidar, tudo aquilo criou uma base para que eu não conseguisse vir aqui de novo cumprir com o meu propósito, para que eu me sentisse envergonhada sempre que eu postasse um vídeo, para que eu não quisesse que as pessoas vissem, para que eu criasse um vídeo e postasse esse vídeo, mas torcesse para que ninguém visse, para que aquele vídeo ele não alcançasse as pessoas. E esse sentimento, ele estava muito enraizado em mim. E por isso, eu acabei desistindo. Por isso, todas as vezes que eu decidi criar um canal aqui, eu parei no meio do caminho. E eu parei no meio do caminho por dois motivos principais. O primeiro, eu tinha essa crença enraizada e eu não sabia de onde ela vinha, eu não tinha o autoconhecimento suficiente para entender o porquê que eu estava parando, o porquê que não dava certo. E segundo, porque eu não entendia o conceito de autossabotagem. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre autossabotagem. Inclusive, eu tenho mais vídeos aqui no canal, você pode assistir. Mas a autossabotagem, ela sempre vai estar presente quando você for fazer algo muito desafiador. Algo que realmente te desafia. Algo que desafia as suas crenças. Algo que te coloca, em certo modo, para sua mente ali, inconsciente, que só está tentando te proteger, em perigo. Então, pensa comigo. Como eu tinha passado por esse momento indesejado, como eu tinha sentido muita vergonha, como eu tinha lidado com aqueles comentários de uma forma errada, como eu não tinha entendido o que aquele comentário era, eu internalizei isso como uma coisa ruim. Do tipo, se eu me expor de novo, se eu for lá e falar de novo, as pessoas elas vão vir me criticar.
E quando elas vêm me criticar, eu tenho um sentimento ruim, eu tenho vergonha, eu quero me esconder, eu não quero que as pessoas me vejam. Então a minha mente, para me proteger e para fazer com que eu não tivesse aquele sentimento de novo, ela travava todo o fluxo. E toda vez que eu ia gravar um vídeo pro YouTube, eu me sentia daquela forma, eu mandava uma mensagem para minha mente e a minha mente fazia com que eu não alcançasse. Fazia com que eu não fizesse o que precisava ser feito, além só de gravar o vídeo para conseguir alcançar. E era aí onde eu não tinha resultado, onde eu travava, onde eu mesma me auto-sabotava. Eu não esperava o tempo suficiente para ter resultado. Eu não gravava da forma que tinha que gravar. Eu não divulgava esse vídeo como tinha que ser divulgado. Eu não dava o meu máximo ali. Eu torcia para as pessoas não vissem. Como que eu queria ser vista? Como que eu queria ter resultado? Se eu não queria que as pessoas vissem. Então, isso era a minha mente o tempo todo me travando, me auto-sabotando. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a entender, e comecei a entender muitas outras coisas também, e o porquê que eu estava vivendo em um ciclo de frustração, em um ciclo de não ter resultado, em um ciclo de não alcançar os meus objetivos, em um ciclo de tudo ser muito difícil, ser muito doído, ser dolorido. Eu realmente sentia dor. Então, você percebe que, ao mesmo tempo que eu queria, e que eu sabia que isso era o que eu queria, eu não conseguia, porque aquilo me gerava dor. E sempre que eu lembrava daquele momento, daquele vídeo, daquele comentário, isso ativava um gatilho dentro de mim. E eu precisei entender. E depois que eu entendi, e que eu realmente compreendi, não é só a gente entender, mas é a gente compreender que aquilo foi como tinha que ser, que um comentário ele não diz sobre mim, que eu sei quem eu sou e isso basta, foi que realmente eu consegui prosseguir. Só que aí a minha mente sempre vai tentar me sabotar. E por isso que eu comecei esse vídeo dizendo para você quando eu comecei esse canal. Porque desde o dia 7 de setembro eu tenho tido muitos sinais de autossabotagem. Para começar, eu fiquei gripada durante um tempo e eu literalmente perdi a voz. Eu não conseguia falar, coisa que eu não tinha há muito tempo. Fazia muito tempo que eu não tinha gripe e muito mais que eu tinha questão na garganta, de perder a voz, de não conseguir falar, de ficar realmente com a voz travada. Mas fiquei e comecei a conversar com a minha mente. Falei, olha, tá tudo bem, eu vou ficar com a voz assim, mas a gente vai voltar, a gente vai se reerguer porque eu tenho vídeo pra gravar, vamos lá, vamos dar um up aí. Beleza, minha voz voltou ao normal. Uma semana depois, eu tinha dentista marcado e aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo. Eu vou periodicamente no dentista e dessa vez que eu fui, a dentista, ela cortou a minha boca, literalmente com a lixa, aquela broca de lixar, ela cortou a minha boca por dentro. E eu, de novo, precisei ficar um bom tempo sem falar. Precisei, inclusive, tomar remédio para dor, porque machucou ali dentro, né? Então, até se recuperar, eu precisei dar esse tempo. Mas eu sabia o que aquilo estava querendo me dizer, sabia o que aquilo significava e, de novo, conversei com a minha mente. Olha, não adianta, pode vir, porque depois que isso passar, a gente vai voltar e vai gravar vídeo. É assim que tem que ser, tá tranquilo, vamos lá. E continuei seguindo a minha vida. Nesse meio tempo, a minha boca por dentro, eu comecei a morder, coisa que eu nunca fiz na vida. Então, sabe quando a gente mastiga e a gente morde aqui os lábios? Comecei a morder os lábios dessa forma inexplicavelmente, de sangrar, de fazer sangue e machucar realmente. E aí eu comecei a perceber, nossa, então aqui tá tendo um problema sério. E aí eu voltei, eu revisitei toda essa jornada que eu contei pra vocês. E literalmente eu conversei comigo mesma. Eu falei, olha, eu sei o que tá acontecendo. É por isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse sentimento, ele não faz mais parte de quem eu sou, de quem eu quero me tornar. E essa tentativa de proteção, ela não vai funcionar. Porque não tem perigo aqui. Não tem do que me proteger. Tá tudo bem. Tudo vai ficar bem. E aí as coisas começaram a melhorar um pouco, mas começou por quê? Porque eu tenho um entendimento do que estava acontecendo. Eu sabia ali que era a minha mente me auto-sabotando, tentando me parar. Só que o que acontece? Eu não paro. Quando eu vejo isso, eu só entendo que é um sinal de proteção.
que é uma crença que eu tenho ali inconsciente que está dominando a minha vida e fazendo com que eu não prossiga, com que eu não dê continuidade. Só que aí eu vou dar continuidade. Eu vou lá e eu vou gravar um vídeo com a boca toda estoporada, nem que eu não poste esse vídeo, mas eu vou gravar. E por que eu vou gravar? Porque eu tenho que ensinar a minha mente o que vai acontecer a partir de agora. Porque ela não tem essa informação ainda. Ela ainda não sabe que se eu estiver com a boca machucada, eu vou gravar mesmo assim. Quando ela entende que a autossabotagem não está funcionando, que não vai ser dessa forma, de uma maneira até bem lúdica para você entender, que não adianta ela mandar, que a gente vai mesmo assim, ela para com esse mecanismo. Então começa a naturalizar. Isso começa a ficar natural. A sua mente ela vai entendendo e, consequentemente, ela vai naturalizando. Então, isso vai diminuindo, né? No caso aqui, essas questões relacionadas à minha boca, ela vai diminuindo. Mas talvez, se eu tiver um outro objetivo, um objetivo maior, a autossabotagem ela volte. Ela volte para tentar me parar. E de muitas maneiras. De maneiras físicas, de maneiras psicológicas, de situações que se apresentam no seu dia a dia, de inúmeras formas. Mas você precisa estar consciente de que, primeiro, o que você está fazendo é um processo desafiador, que talvez você tenha uma crença lá atrás que está provocando isso, e depois, de que por mais que isso venha, você vai precisar continuar. É aquilo, você vai precisar ir, porque se você parar, meu amigo, não vai ter jeito. Você não vai conseguir alcançar. Você vai ter que ir com a autossabotagem. Você vai ter que ir com a boca machucada. Você vai ter que ir. Você vai ter que ir. Você vai ter que falar para sua mente que você vai, independente daquilo. Você vai ultrapassar essa barreira. E quando você ultrapassa essa barreira, aí você percebe, nossa, era tão simples. Era só isso, era só dar clareza para minha mente. Era só eu falar para ela que eu ia ir mesmo assim. E aí, magicamente, tudo ia se reorganizar. E as coisas, elas iriam começar a andar. Isso é só uma parte do desafio que você tem quando você escolhe mudar de vida. Quando você escolhe manifestar os seus sonhos. Quando você escolhe literalmente materializar os seus sonhos. Tirar da mente e trazer para a realidade. Esse é só um dos obstáculos. Porque você enfrenta muito mais. Você tem que lidar com muito mais coisas, além das suas crenças inconscientes ali, dizendo que você não é capaz, tentando te travar. Você ainda tem que lidar com uma família, você ainda tem que lidar com o seu dia a dia, com opiniões contrárias, com comentários. Mas quando você entende esse principal ponto, que é a autossabotagem, eu te garanto que todo o resto vira fichinha. Todo comentário que vir, toda procrastinação que vier, todo o resto vira fichinha. Porque você entendeu o primordial, que é como a sua mente funciona. Quando você entende como a sua mente funciona, que é a sua maior sabotadora, todo o resto vira fichinha. Não tem comentário ruim que te pare. Não tem nada que te pare. Porque você entendeu o principal, que é como a sua mente funciona. E agora você vai agir independente da autossabotagem. Você vai agir independente do seu mecanismo de defesa. Você vai agir independente do medo, independente da vergonha, independente da frustração, independente de todo o sentimento ruim que você acumulou dentro de si durante anos. Você vai continuar independente de qualquer circunstância. E é aqui que mora o real valor, a real força. É quando você entende que você é o seu maior salvador, que você é o seu maior sabotador e que você é seu maior salvador. Que não existe nada que possa te salvar. E não existe nada que possa te parar. Não existe nada que possa te prejudicar, a não ser você mesmo, a não ser a sua mente. Coisas externas, elas não têm tanta importância quando você não dá essa importância. As coisas, elas só têm o peso que você dá para elas. Se você coloca um peso gigante naquilo, aquilo vai cair como um peso gigante em cima de você, vai te esmagar, vai fazer com que você fique pequeno, vai fazer com que os seus sonhos não se realizem, sejam muito distantes, vai tirar o seu poder pessoal. Agora, quando você tira esse peso de cima de você, você se liberta e você entende que você é muito maior, que você pode muito mais coisas e que aquele peso que antes estava aqui em cima,
Agora ele não faz mais diferença, porque você entendeu a sua verdadeira essência. Você entendeu o seu verdadeiro tamanho. Você entendeu como lidar com os seus medos, com a sua vergonha, com tudo. Você aprendeu literalmente a fazer isso. E nesse momento, nada mais vai te parar. Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer, tirar esses momentos para realmente entender onde será na minha jornada que eu tenho coisas, que eu tenho gatilhos que talvez possam me auto-sabotar. Porque esse gatilho de autossabotagem, que é inconsciente, que a gente nem lembra, que a gente nem traz para a memória, justamente porque a gente quer esquecer, a sua mente quer que você esqueça daquilo, então muitas vezes ela tira da sua memória consciente, esses gatilhos são os responsáveis pelo seu fracasso. É isso que está te fazendo parar, é isso que está te fazendo desistir, é isso que faz com que você não conclua ou com que você não tenha resultado. São esses gatilhos. Quando você entende esses gatilhos, quando você se autoconhece, entende quais são esses gatilhos, ou então em quais áreas da sua vida você tem mais dificuldade de avançar, as coisas elas podem começar a mudar, porque você pode começar a perceber que nessas áreas que você tem mais dificuldade de avançar, você precisa trabalhar, você precisa olhar para si, você precisa conversar consigo mesmo. Talvez você precise fazer uma análise do mundo ao seu redor para entender se aquilo não é uma crença que você tem ali inconsciente. Talvez você precise agir, mesmo com medo, mesmo achando que não vai dar certo, só para provar para sua mente. Você nem precisa fazer dar certo, mas você só precisa agir para mostrar para sua mente que aquilo pode ser real, que você pode alcançar aquilo. Esse tema, ele é muito vasto. E se você quer que eu traga mais desses temas no canal, ou se você quer que eu traga um outro tema, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Porque eu acredito que quando a gente tem essa troca, quando a gente tem principalmente conversas sinceras, eu trago a minha experiência como um aprendizado para mim e para você. E quando você também compartilha um pouco da sua dúvida ou um pouco da sua jornada, a gente realmente consegue fazer essa conexão para crescer. Muito obrigada por estar aqui comigo e agora eu te espero no próximo vídeo.